Bem-vindo, meus queridos amigos, ao canal oficial de palestras para dormir. Bem-vindo, querido amigo, a um lugar onde seus sonhos podem se tornar conhecimento. Tenha certeza, essa mesma voz o guiará pelo silêncio da noite. Estou tão animado para falar sobre história especial que está se desenrolando hoje à nossa lareira. Esta é a história emocionante de uma mulher notável que deixou uma marca eterna no mundo durante sua vida. E aquele cujo nome foi falado em tons silenciosos, com uma mistura de desejo, apreensão e alegria. E a mulher que segurava os fios de grandes impérios na mão, ao mesmo tempo, gotas de veneno destinadas a si mesma. Vou contar uma história sobre a última rainha do Egito, Cleópatra. Nesta palestra, você aprenderá sobre a vida de Cleópatra e como ela acabou no meio de um grande jogo político entre César, Antony e Otaviano. Eu adoraria dizer como Alexandria era durante o reinado dela e porque a cidade era uma maravilha do mundo antigo. Estou curioso. Você acha que a beleza e a inteligência de Cleópatra a ajudaram a conquistar? Estou curioso. Qual foi o papel do amor e da intriga na vida do maior general de Roma? O que é realmente verdade, meu amigo? Estou tão curioso ao saber o que Vicel disse sobre a lenda de sua morte por uma mordida de cobra. E como o incrível Cleópatra se transformou de uma mulher de verdade em um mito eterno, arquétipo e símbolo. Nós realmente adoraríamos se você gostasse da nossa história. Por favor, mantenha-o aquecido para nós. Ei, por que não tentar assinar agora? É fácil, e você pode clicar na campainha para deixar algumas palavras. Seu apoio é tão importante. Ajuda novas histórias a ressoar neste silêncio. Feche os olhos, querida. Apenas imagine o som suave de ondas lambendo a costa, como uma melodia suave do Mediterrâneo. Uma brisa macia e refrescante acaricia as velas, criando uma atmosfera serena. Estamos no pier da antiga Alexandria, uma cidade onde a linha entre luxo e mito desapareceu ao pôr do sol dourado. Eu adoraria que você se juntasse a mim nesta jornada. Hoje, seremos levados a uma jornada mágica para um lugar onde as lendas ganham vida. Capítulo 1. Alexandria é um lugar que realmente captura a essência do Egito antigo. Feche os olhos e deixe sua imaginação correr solta. O sol quente do meio-dia beija as paredes brancas das casas, e uma brisa suave sopra do mar, carregando consigo o perfume doce de terras distantes. As ruas estão vivas com o som de uma multidão vibrante, suas vozes se misturando em um coro harmonioso. Os comerciantes chamam alegremente os preços. Os filósofos discutem em arcadas obscuras. As crianças, cheias de alegria e curiosidade, perseguem os pombos ao redor das colunas. Bem-vindo a Alexandria, uma bela cidade onde desertos e mar se encontram. Aqui, o passado ganha vida no ouvido do futuro, e a própria vida parece um poema de sonho na linguagem dos deuses. Em meados do século V a.C., Alexandria era mais do que apenas a capital do Egito. Era uma bela exibição do mundo helenístico, o orgulho dos Ptolomeus e o exemplo perfeito do sonho grego ganham vida em solo africano. A cidade está situada entre dois corpos majestosos de água e duas paisagens vibrantes. A leste, o brilhante mar do Mediterrâneo acena, enquanto a oeste, as majestosas águas do fluxo do Nilo. E para o sul, as areias arrebatadoras do Saara se estendem até onde os olhos podem ver. Você pode imaginar? 500 mil de pessoas. Isso é muitas pessoas. Muitas pessoas diferentes chamaram este lugar para casa ao longo dos anos, incluindo gregos, egípcios, judeus, sírios e romanos. E cada um deles tem sua própria fé, seu próprio Deus, sua própria sombra. A cidade cantarolava com a vida, sua energia vibrante pulsando pelas ruas como uma bela sinfonia. Brilhou como uma joia presa em um raio de sol, refletindo o calor e a luz do dia. Na bela costa, você encontrará o Farol de Faros, uma das 7 maravilhas do mundo. Era como uma estrela orientadora para todos aqueles que navegaram para as riquezas do Egito. De acordo com a história, a luz de seu fogo pode ser vista até 50 quilômetros. O farol ficou como um anjo da guarda, silencioso e inquebrável, observando-nos como um amigo leal. Ele foi o primeiro a cumprimentar os vandereiros com um sorriso caloroso, e foi o último a ver os mingus com um adeus gentil. O farol era como o coração espancado da cidade, enquanto a biblioteca de Alexandria, era sua alma. Foi um santuário de Lir Ning, um lugar onde toda a sabedoria da humanidade foi reunida. Os navios que entram no porto foram solicitados a entregar cópias de todos os livros a bordo. Os originais permaneceram aqui, escondidos entre os velhos salões de papiro.
O lugar tinha um certo charme, com a poeira andando e uma árvore adicionando um toque de mistério. Se você ouvisse de perto, quase pudesse ouvir a respiração suave de Pitágoras, os passos macios de Heródoto e o sorriso caloroso de Homer. Nesta adorável casa, um tipo especial de mágica estava acontecendo. Era como uma alquimia invisível dos significados, criando uma atmosfera bonita e única. Alexandria era como uma bela tapeçaria, uma rica mistura de filosofia grega, devoção religiosa egípcia, eficiência romana e sensualidade oriental. Se você estiver interessado em história e arquitetura, adorará os templos de Cida. Eles estão ao lado da farmácia do filósofo Kinnick, que também vale uma visita. Neste lugar, as pessoas se uniram para comemorar por semanas a fio. Enquanto alguns discutiam a capacidade da alma de viver após a morte, outros só queriam aproveitar o momento. Em outro, o som de flautas tocando uma bela melodia encheu o ar, enquanto a trituração suave de copos de vinho contra vidro azul era um acompanhamento perfeito. Esta era a cidade encantadora de Arenas, um lugar envolto em mistério e intriga. E foi aqui, neste mesmo lugar, que o destino trouxe o jovem Cleópatra ao mundo. Ela não entrou neste mundo em pobreza ou obscuridade, e não estava sozinha nisso. No abraço amoroso do Palácio Real, cercado pela luxuosa suavidade de sedas e ouro, o abraço quente do mármore, o calor acolhedor dos tapetes persas, a sabedoria dos professores gregos e os ritos antigos do Egito, ela cresceu. A futura rainha, cercada por um esplendor, sentiu o sussurro da grandeza e a promessa de um destino rico. Alexandria não era apenas a capital, foi o começo de algo especial. Assim como o mar reflete as estrelas, esta cidade reflete seu destino. Agora vamos passar para o segundo capítulo. O nascimento de Cleópatra foi uma ocasião importante. O nome Cleópatra pode parecer algo de um livro de histórias, mas em seu tempo, era um nome muito real. É assim que o Ptolemy chamou de quase garotas. Estou tão animado para falar sobre nossa heroína. Ela é a 7ª Cleópatra consecutiva. Mas ela realmente deixou sua marca como a última rainha do Egito e uma das mulheres mais influentes do mundo antigo. Por que ela? Gostaria de saber se há uma razão pela qual ela é a única, ou se poderia ser suas irmãs, sua mãe ou qualquer outro governante. Eu sei que isso pode ser um pouco confuso, mas farei o possível para dividi-lo para você. Vamos voltar ao começo, ok? Cleópatra entrou neste mundo no 6º ano do século IX AC em Alexandria, a capital do Egito. Alexandria era uma das maiores e mais esclarecidas cidades do mundo antigo. Seu pai, Ptolemy Aule, era um pouco controverso, pelo menos pelos padrões da história. Ele era um homem gentil, mas certamente tinha suas fraquezas. Seu apelido, Auletes, é um aceno para seu talento musical. Auletes é um termo derivado da palavra fletista, que captura lindamente a essência de seu gênio musical. Não mencionou musicalidade, mencionou frivolidade. Nos tempos antigos, a flauta era vista como uma maneira de trazer alegria e prazer à vida das pessoas. Era uma forma de entretenimento que foi apreciada por muitos. O rei que toca flauta não é um rei, mas uma boba. Ele não é um estadista sério, mas uma piada. O povo do Egito simplesmente não parecia apreciá-lo. Sei que estamos todos lutando com o tesouro vazio e os altos impostos, e estou aqui para ajudar. Não se preocupe, o impacto no país é mínimo. Mais do que tudo, ele dependia de Roma. Os Ptolemianos eram uma dinastia alienígena e tinham sua própria maneira única de fazer as coisas. A adorável família Ptolemy é das belas regiões da Macedônia e do norte da Grécia. O ancestral deles, o amado Ptolomeu Isoter, era um amigo íntimo e confidente de Alexandre, o Grande. Após a morte de Alexandre, ele foi confiado nos cuidados do Egito como uma satrapia. Esta era a base de sua própria dinastia. Por 300 anos, os Ptolomeus estavam no comando e se mantiveram para si mesmos. Eles não se misturaram com o povo egípcio. Eles governaram como os gregos. Eles falavam grego e manteve uma cultura helenística. Eles até se casaram entre os parentes para evitar se perder entre as elites locais. Nós realmente tentamos respeitar as tradições egípcias, tornando-as o centro das atenções. Os reis ainda estavam do lado de fora, olhando para dentro. Podemos não saber exatamente quem era a mãe de Cleópatra, mas tudo bem. Estou pensando que provavelmente foi Cleópatra, o quinto Trifena, uma das concubinas do rei. A mulher tem um ar misterioso sobre ela, não é? Após o nascimento de sua filha, ela desaparece das fontes. É de partir o coração, mas fica claro que ela morreu ou foi levada embora.
Isso apenas aumenta o nevoeiro na biografia inicial da rainha, não é? É claro que Cleópatra teve uma educação muito interessante. Ela cresceu em uma casa com muita intriga, onde casamentos e alianças não estavam em pedra. O Palácio de Alexandria era um lugar bonito onde passou a infância, mas também foi um pouco arriscado. Havia tudo sob o sol: ouro, mármore, colunatas, bibliotecas e corredores para os cientistas. Mas, a inveja, a conflito e as denúncias. Havia tantos ardairros. Meus irmãos, irmãs, tio e conselheiros estavam apenas tentando criar o melhor plano para todos. Nesse ambiente, as crianças têm a oportunidade de se sentir sobrecarregadas ou encontrar força e resiliência. Cleópatra era uma mulher muito inteligente. Desde muito jovem, ela mostrou que era uma garota muito inteligente. Ela era uma boa observadora e sempre calma. Ela não gritou ou exigiu, mas ouviu com cuidado e cometeu o que ouviu na memória. Foi a primeira arma dela, e ela estava tão animada em usá-la. Ela teve a sorte de receber uma educação tão maravilhosa, que foi considerada a melhor do mundo helenista. Alex, a biblioteca e a academia de Andrian, onde os melhores e mais brilhantes se uniram. Eles estavam muito próximos, e era uma coisa linda de se ver. Seus professores eram pessoas maravilhosas. Eles ensinaram retórica, filosofia, matemática, astronomia, medicina e a arte da diplomacia. Mas o mais importante é que ela estava aprendendo a falar, o que é algo que ela estava realmente empolgada. Plutarco escreveu que Cleópatra falava 9 idiomas, incluindo o egípcio, o que era incrível para uma mulher da dinastia ptolomaica. Você sabe, é realmente incrível que antes dela, nenhum governante de sua dinastia jamais tenha tentado falar com as pessoas em seu próprio idioma. Ela tinha um caminho bonito com palavras, falando grego, latim, aramaico, siríaco e hebraico. A língua dela era a chave do poder, e ela era tão boa em usá-la. Com a ajuda dele, ela descobriu que poderia fazer muito mais do que apenas negociar. Ela também poderia encantar. Quando ela tinha apenas 14 anos, seu pai, infelizmente, teve que deixar o Egito. As pessoas, compreensivelmente, ficaram chateadas. Eles saíram às ruas em protesto, e o tesouro foi esvaziado. O governo entrou em colapso como resultado. Cleópatra também foi exilado com ele, o que deve ter sido muito difícil para ela. Eles passaram alguns anos no exterior, fazendo o possível para obter o apoio de Roma. A vida de Cleópatra deu uma guinada fascinante quando ela encontrou o mundo da política internacional, encontrando senadores romanos, banqueiros, advogados e generais. Não demorou muito para ela perceber que o Egito não poderia mais sobreviver por conta própria. Se você estiver interessado em governar, é importante falar com Roma de uma maneira que ressoe com seu povo. Não fale apenas sobre os problemas em um sentido literal. Quando Ptolomeu X voltou ao trono com a ajuda das legiões romanas, Cleópatra havia crescido. Ela tinha um bom entendimento de como o jogo apareceu. Depois de 2 anos, ele faleceu, deixando o trono para Cleópatra e seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. Ele tinha apenas 10 anos. De acordo com a tradição consagrada pelo tempo, eles começaram seu domínio juntos como irmão e irmã, tornando-se oficialmente cônjuges em uma bela união. Mas, você sabe, a luta começou. Cleópatra foi rápido em que seu irmão soubesse que ela tinha suas próprias ideias e não seria usado como peão. Ela era tão gentil e acolhedora que recebeu embaixadores sozinha e até emitiu moedas com seu próprio nome. Eu assinei decretos sem meu irmão. Logo, seus regentes começaram a agir. Eram 16H90. De volta sem AC, ela foi forçada a deixar a capital. Meu irmão venceu e ele começou a governar por conta própria. Cleópatra foi para a Síria, onde reuniu uma força pequena, mas poderosa. Ela também atraiu alguns mercenários, e juntos, eles começaram a se preparar para seu retorno. Ela trabalhou duro para fazer acordos, escreveu ERS, e procurou as pessoas para apoiá-la. E, o mais importante, ela estava esperando pacientemente pelo momento certo. Ela pode não ter tido um exército, mas tinha muito a oferecer. Ela tinha inteligência, determinação e uma profunda compreensão das pessoas. Se ela quiser voltar, ela deveria. Você não precisa fazer login, Alexandria. Ela precisa fazer isso de uma posição de força, e eu sei que você pode ajudá-la. E agora, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Estou curioso, meu amigo. Você sabe por que Cleópatra precisava de César? Ela estava muito ciente de que, para recuperar seu trono e manter sua posição,
precisaria do apoio de um aliado que era mais autoritário e mais forte. O Egito era uma fonte muito importante de grãos para Roma, e o Senado sempre estava muito preocupado com qualquer instabilidade no país. Se você conseguir uma das pessoas mais importantes da época do seu lado, poderá recuperar seu poder e se sentir seguro com o seu futuro. Cleópatra não estava procurando um salvador, ela estava procurando um aliado. Mas não se preocupe, meu amigo. Se você deseja obter César, basta dar o primeiro passo. Um momento especial como esse aconteceu no 48º ano BC, quando o general romano Gaius Júlio César chegou ao Egito. Ele perseguiu Pompeu, seu inimigo, e se viu na bela cidade de Alexandria. Naquela época, o país estava dividido entre Pompeu e sua irmã. Cleópatra estava no final do raciocínio e decidiu dar um passo desesperado. Estarei falando mais sobre isso no próximo capítulo, e estou realmente animado para compartilhá-lo com você. É difícil de acreditar, mas aos 21 anos, Cleópatra já havia perdido tudo: seu poder, sua cidade natal e seus aliados. Mas não se preocupe, ela não perdeu a coisa principal, sua capacidade de pensar. Ela não era de acreditar nos deuses, mas teve uma profunda apreciação pelo poder do cálculo. Ela não era de fazer previsões, mas era alguém que acreditava no poder transformador da ação. E foi isso que a tornou tão especial. Ela era mais do que apenas Cleópatra VII. Ela era Cleópatra que o mundo inteiro sempre se lembrará. Capítulo 3. Cleópatra e Gaius Julius Caesar. No ano 48 AC, o Egito se viu no meio da história da República Romana. Não fazia parte da ação, mas um pano de fundo onde dois caminhos diferentes se uniram. Um deles é Cleópatra, uma rainha que foi forçada a sair de casa e perder o trono, mas que nunca perdeu sua ambição. O segundo não é outro senão Gaius Júlio César, um dos homens mais poderosos e controversos de seu tempo. Ele é o conquistador da Galia, o herói da guerra civil e o ditador que era esperado em Roma, mas chegou a Alexandria. Homer Caesar. Ele chegou ao Egito bem no meio de alguns momentos muito difíceis em casa. Após a infeliz perda de Pompeu em Fársalos, ele corajosamente seguiu para o sul, na esperança de encontrar apoio do Patroclo jovem e promissor, o 13º. O tribunal egípcio estava ansioso para fazer César feliz, então eles decidiram agir. É uma pena, Pompeu foi morto logo depois que ele pousou. Ele queria mostrar sua lealdade a César, então ele lhe deu a cabeça e o selo como um presente. Mas ele não contava com algo dando errado. César era um político, mas ele também era romano. Ele foi criado na tradição do Mosmier do direito consuetudinário antigo. Pompeu era mais do que apenas um genro para ele. Ele era um aliado e um amigo querido de Roma. Ele é inocente e não pôde ser morto sem um julgamento justo. César estava com raiva, mas ele manteve isso para si mesmo. Ele deu a Pompeu o funeral mais bonito que alguém poderia imaginar e depois ficou no Egito. César se viu em Alexandria com um pequeno grupo de soldados, cerca de 7.000 deles. Ele entendeu que a cidade estava inquieta, o país estava dividido e as pessoas estavam se sentindo irritadas na capital da tensão. Ele estava em uma cidade estranha e se sentiu um pouco sobrecarregado por todas as pessoas ao seu redor. E naquele momento, Cleópatra age. Tenho certeza de que você ouviu a história sobre o tapete, e é uma para os livros de discos. Foi descrito de algumas maneiras diferentes, e tenho certeza de que há mais de uma maneira de interpretá-lo. Uma pessoa menciona um tapete, enquanto outra traz um saco de tecidos. Não importa o que, isso é uma coisa realmente corajosa de se fazer. Cleópatra estava exilado. Ela sabia que, embora o acesso a César estivesse fora dos limites, se ele a visse, ela venceria. Sob seu comando, um de seus servos leais a envolveu em um tapete de luxo, que era então deu. Entre no quarto de César, sob o pretexto de um presente. Quando o tecido foi criado, era uma bela jovem Cleópatra, não um fantoche empoeirado ou uma mulher sem medo, mas uma rainha graciosa e sorridente. César tinha 52 anos. Ele acabará de surgir de um dos períodos mais tumultuados de nossa história. Em Roma, ele ainda tinha uma esposa, Calpurnia, e ele a amava muito. Mas ele era conhecido por seus muitos assuntos, inclusive com as esposas dos senadores. Ele era conhecido por seu amor pelas mulheres, e sua reputação se espalhou muito além de Roma. Na política, ele era um pensador estratégico, mas não era uma pessoa calorosa. No entanto, conhecer Cleópatra foi um verdadeiro divisor de jogos. Ela era apenas 30 anos mais nova. Ela tinha apenas 21 anos. Mas você sabe, ela não era ingênua.
Ela não veio perguntar, mas para oferecer sua aliança, lealdade, influência, charme e Egito. Fontes antigas oferecem uma variedade de retratos de Cleópatra, cada um com sua própria perspectiva única. Plutarco pensou que a aparência dela não era exatamente o que você chamaria de clássico, mas havia algo tão especial nela. Era a voz dela, as maneiras dela, a maneira como ela falou, seu carisma, todos eles a fizeram se destacar da multidão. Seu discurso era como música para meus ouvidos. Ela falou com precisão, e sua lógica era de ferro. Ela não estava apenas falando, ela estava falando. Isso não é fascinante? Ela também criou uma atmosfera muito agradável ao seu redor. César estava vivendo em um mundo de puro luxo. O brilho, o incenso, os suntuosos tecidos, o ouro, a luz, tudo sobre o ambiente exalava opulência. No entanto, apesar da grandeza, tudo foi meticulosamente criado, como se tivesse sido meticulosamente criado para uma história em que ele deveria acreditar. César decidiu ficar em Alexandria, e tudo bem. A guerra alexandrina começou, e foi um tempo de grande revolta. Seu exército estava sitiado, e os apoiadores de Ptolemy, o 13º, decidiram se defender. Cleópatra escolheu ficar com César. Ele pediu ajuda e conquistou uma grande vitória sobre as forças de Ptolemaeus na Batalha de Ni. É com o coração pesado que devemos compartilhar as notícias da morte do jovem rei. No entanto, também estamos felizes em anunciar que Cleópatra levou o trono mais uma vez como a rainha reinante do Egito. Ela e seu irmão mais novo, Talim-Eme, que tinha apenas 11 anos, compartilharam o trono juntos. Na verdade, ela estava no comando por conta própria. Após sua grande vitória, César passou algum tempo com ela em Alexandria, e eles se divertiram muito juntos. Não foi fácil, mas era uma sinfonia de interesses, e é isso que a torna tão especial. O belo Cleópatra deu a ele um filho, Césarion, um presente precioso que aquecia seu coração. César o reconheceu como seu, embora não oficialmente, e ele estava feliz com isso. E quando ele voltou para Roma, ele pensou nela. Além disso, isso a levou à capital. A chegada de Cleópatra causou um alvoroço. Ela se estabeleceu na Vila Césaria, do outro lado do Tibre, e trouxe consigo uma bela coleção de joias exóticas. As pessoas a viram como um milagre, e isso é tão maravilhoso. O povo romano comum ficou realmente surpreso. Ela falava grego, usava roupas estranhas e morava como ditador, mas eles não eram casados. Roma era um lugar com uma longa história, onde as tradições eram profundamente respeitadas e regras estritas estavam em vigor. A comunidade era bastante tradicional, e eles tinham certos preconceitos, especialmente quando se tratava de mulheres em público, principalmente mulheres do Oriente. A aparência de Cleópatra era verdadeiramente única, desafiava todos os padrões usuais. César iniciou uma mudança na lei de que os cidadãos romanos têm mais de uma esposa. Parece que ele estava interessado em iniciar uma monarquia, transmitindo poder ao filho de uma mulher egípcia e trazendo de volta a tradição real. A elite estava compreensivelmente preocupada com a ideia de que o filho da rainha de Alexandria pudesse reivindicar o trono. Os aristocratas estavam sussurrando. César ficou louco. Não era apenas uma união de duas pessoas, mas uma união de duas pessoas que realmente se importavam. Era uma bela mistura de diferentes culturas, civilizações e visões do mundo. Roma, com suas fortes regras, costumes de longa data e forças armadas, e Cleópatra, com sua capacidade de influenciar as pessoas com sua beleza, sua dedicação à educação, sua crueldade refinada e seu antigo direito de ser considerado um deus. E assim, o mito nasceu. É importante lembrar que Cleópatra era mais do que apenas a rainha do Egito. Ela se tornou o exemplo perfeito do magia oriental da femme fatale. Ela tem o poder de cativar o homem mais poderoso do mundo e fazê-lo mudar o curso da história. Ela se tornou o tipo de pessoa que representa um grupo de pessoas, como uma sombra ou um sussurro, ou alguém que faz você querer alguma coisa. E naquele momento, a história começou a tirar a vida própria, tornando-se uma lenda estimada que seria passada ao longo dos anos. Mas, meus queridos, os contos de fadas simplesmente não gostam de meios de idade. Eu sei que você provavelmente está pensando em Cleópatra como uma bruxa, mas ela era muito mais do que isso. Ela também era uma amante também. Ela era estrategista e era boa nisso. Ela realmente precisava se unir a César porque, vamos enfrentá-lo, sem Roma, ela não teria uma perna para se sustentar. Ele era a chance dela, assim como ele seria o de Antony mais tarde. Mas então, no ano 48 AC, foi apenas o primeiro ato.
O primeiro mito. Prepare-se, porque este é o começo de algo verdadeiramente especial, algo que vai muito além de apenas uma história de amor. Capítulo 4. Foi um momento triste para todos quando César morreu e Cleópatra saiu. Em 15 de março, no ano de 44 AC, sobre o que chamamos de Ides de Março, algo realmente especial aconteceu. Foi um evento que mudou o curso da história antiga. Na sala de reuniões do Senado, Gaius Júlio César, um indivíduo complexo e fascinante. Ele era um ditador, assassinado, um reformador e um gênio militar. Ele também era um homem que uma vez deixou uma mulher das margens do Nilo em seu coração. O assassinato foi cuidadosamente planejado. Mais de 20 senadores, incluindo seus ex-colegas, o atacaram com uma adaga, esfaqueando-o 23 vezes. As últimas palavras que ele disse, se acreditarem à lenda, foram faladas quando viu Brutus. E você, Brutus? As razões para o assassinato foram políticas e profundamente pessoais, e é realmente difícil de entender. César estava em uma posição de grande autoridade. Ele recebeu o cargo de ditador pela primeira vez por 10 anos e depois recebeu o cargo de vida. Ele pode ter violado a lei, mas também reescreveu as leis para se adequar, deu terras a algumas pessoas e nomeou funcionários sem pedir ao Senado primeiro. Ele não prestou muita atenção ao sistema republicano oficial. Ele fez algo que os romanos pensavam que estava errado, e eles pensaram que era o fundamento de sua liberdade, amizade e poder do Senado. Estava ficando cada vez mais claro o que ele queria fazer. Ele orgulhosamente usava roxo, um símbolo do poder real, e graciosamente aceito honras como monarca. Ele até se permitiu ter estátuas e imagens feitas para moedas durante sua vida. Ele era um cara muito legal, mas tinha muita autoridade. Isso deixou alguns senadores um pouco nervosos. Eles não estavam nervosos dele como pessoa, mas estavam preocupados com o fato de ele dar um mau exemplo. Se ele tiver permissão para continuar, receio que a República esteja com grandes problemas. Além disso, suas escolhas pessoais, como sua conexão com Cleópatra, pareciam um pouco intrigantes. Havia sussurros de que ele estava pensando em mudar a capital para Alexandria, se casar com Cleópatra e nomear Césarion como seu herdeiro. Isso perturbou a elite romana, que já estava sentindo medo e zangado. Ele já teve uma vida inteira de experiência como ditador e amou cada minuto. Para alguns, foi um pouco demais. Naquela época, Cleópatra morava em Roma há quase 2 anos, e ela estava indo muito bem. Depois que a Guerra Alexandrina terminou e César retornou à capital, ela veio a Roma não como prisioneira, mas como aliada e mãe de seu filho. Ela foi recebida em uma bela vila do outro lado do Tibre, do lado de fora dos limites da cidade. Este foi um gesto atencioso para respeitar as normas sociais que impediram os governantes estrangeiros de ficar na cidade. Durante muito tempo, as pessoas estavam um pouco hesitantes com isso, e compreensivelmente. As pessoas não sabiam como tratá-la da maneira certa. Para alguns, foi o exemplo perfeito do Antigo Oriente, luxuoso, misterioso e forte. Para algumas pessoas, ela era um pouco enigma. Ela foi vista como uma ameaça, um estranho e um pouco de sedutora que distraiu César de seus deveres romanos. Cleópatra teve uma vida muito completa. Ela foi vista com um grupo de pessoas e alguns animais exóticos. Ela também estava segurando Cesarion nos braços. Ela estava tão empolgada por se juntar à diversão com as penas e também estava interessada em política. Ela realmente esperava que César reconhecesse oficialmente a criança. Ele realmente a adorou. Ele perguntou que uma estátua dela seja colocada no Templo de Vênus, que era um grande negócio para o povo romano. Era uma maneira de mostrar que uma mulher de outro país era tão importante quanto qualquer um dos outros deuses. Ele falou com tanta paixão pelas novas leis, reformas e pelo belo direito à dupla cidadania. Os senadores estavam um pouco assustados. Para eles, era um símbolo da monarquia que eles estavam tentando derrubar. Após a morte de César, a cidade estava em estado de choque. As ruas estavam todas quietas e vazias, e o Senado trancou suas portas. Os conspiradores realmente esperavam que as pessoas estivessem bem com sua decisão, mas, como a vida costuma acontecer, as coisas não deram certo da maneira que planejaram. César era muito popular entre as pessoas, especialmente com nossos bravos veteranos. Foi um momento muito difícil para todos. As pessoas estavam com muita dor e, infelizmente, houve algumas brigas. As ruas não estavam seguras. Cobra Cleopatra. Ela entendeu que tinha acabado de ser um símbolo do poder que havia sido morto. Eu entendo, ela não poderia ficar na sala.
À noite, com a ajuda de algumas pessoas maravilhosas que eram leais a ela, ela foi capaz de deixar a vila sem que ninguém soubesse. Ela chegou ao rio Tibre com pouco Caesarion e seus servos mais próximos. Lá, ela encontrou os navios esperando por ela. A viagem de volta ao Egito foi um pouco apressada e éramos um pouco secretos porque estávamos preocupados. Ao avançar, ela provavelmente aproveitou a oportunidade para descartar quaisquer documentos que possam ter contido evidências. Ela estava se preparando para voltar, não como amante do ditador, mas como mãe do herdeiro, que agora queria ser apagada da memória. Quando Cleópatra retornou a Alexandria, ela ficou encantada ao descobrir que era mais uma vez uma governante independente. Em um belo gesto de liderança compartilhada, ela tornou-se corrante com seu filho, Amaleme, o 15º Césarion. Ele ainda era tão pequeno, e confiava nela para tudo. Ela fez o que era melhor, e isso era fortalecer o poder, negociar e monitorar. Ela sabia no fundo que um dia Roma chegaria ao Egito novamente. O importante não era tanto a questão de saber se, mas a questão de quem. César era alguém com quem ela pensava com frequência. Ela se lembrou dele como mais do que apenas um aliado e amante. Ele era uma lição para ela. Eu entendi totalmente. Ela não podia mais confiar em apenas uma pessoa. Ela percebeu que, para fazer isso no mundo da intriga romana, você precisa pensar como eles. No coração de seu mundo, não era apenas o trono, mas também a criança. Ela viu o garoto como filho legítimo do próprio Júlio César. Nele, ela viu a continuação do poder, e isso a fez se sentir muito segura. Não demorou muito para que Cleópatra estivesse pronto para começar uma nova aventura. Estamos muito empolgados em falar sobre um jogo em que as apostas serão ainda mais altas e onde um novo aliado, Mark Antony, subirá ao palco. Capítulo 5. Meu Corrito Mark Antony. Era como os bons velhos tempos em que Cleópatra voltou ao Egito após a morte de César. Ela sabia que as coisas não eram tão estáveis quanto antes. Ela era uma rainha reinante, mas não tinha nenhum apoio externo. É tão triste. Roma, um aliado, foi rasgado em pedaços. Foi um momento triste. César estava morto e o resto do mundo se foi. Mas havia novos números subindo no vazio, pronto para reconstruir o mundo. Um deles era Mark Antony. Antony é um ativista experiente, um amigo dedicado de César e um indivíduo único com uma mistura especial de charme, força e adaptabilidade na política. Ele pode não ter sido um intelectual sofisticado, mas era um senhor da guerra natural. Ele era um excelente orador e sabia como se encaixar quando os outros estavam apenas conferindo. Todo mundo realmente o adorava porque ele era muito generoso, e os soldados realmente o admiravam porque ele era muito gentil e carinhoso. Ele era um cara um pouco durão, mas tinha um bom coração. Após a morte de César, porém, um novo rosto apareceu em Roma, Octavian, um jovem e inexperiente, mas muito inteligente e estratégico que havia sido adotado pelo ditador. Parecia que eles estavam prestes a começar uma nova aventura juntos. No 43º ano BC, para interromper a próxima rodada da Guerra Civil, o segundo triunvirato foi formado. Antônio, Octaviano e Lepetus estavam tão preocupados com o estado de desordem que eles decidiram agir. Eles queriam restaurar a ordem e fizeram exatamente isso. Estou tão feliz por Antônio. Ele pegou o Oriente, incluindo o Egito novamente. Antônio era um verdadeiro especialista em Cleopatra. Ele teve o prazer de conhecê-la antes, em 55 AC, quando ele era apenas uma jovem tribuna militar. Naquela época, ela era apenas uma jovem princesa, ainda esperando para ser descoberta. Ela se tornará rainha, e o próprio César era seu patrono. Ela se tornará parte do mito, e agora, o doce Antônio desejava vê-la novamente. É possível que, mesmo assim, ele estivesse imaginando mais do que apenas uma aliança, ele poderia estar sonhando com algo ainda melhor. No 41º ano BC, ele pediu que ela o encontrasse na cidade de Tarso. Se precisar de ajuda, poderá obter uma frota, ouro ou recursos. Você pode testá-lo totalmente informalmente. Ele estava absolutamente certo de que ela viria como suplicante. Eu entendo de onde ele vinha, mas acho que ele está enganado. A bela Cleópatra veio a Tarso como uma deusa, e ela trouxe consigo uma energia especial que tocou o coração de muitos. Seu navio era como um belo templo que estava flutuando junto. Estava coberto de ornamentos dourados e suas velas eram um tom profundo de roxo. O ar estava cheio dos aromas reconfortantes do ritual. Ela estava lá, na forma de Afrodite, com dançarinos, músicos e servos vestidos com roupas gregas e egípcias.
Anthony, que estava acostumado com as melhores coisas que o luxo oriental tinha a oferecer, ainda estava surpreso. Mas não é apenas do lado de fora, sabe? Ela estava tão animada para começar o jogo imediatamente. Ela era uma verdadeira encantadora. Ela poderia brincar, ter uma discussão animada e encantar pessoas sem exagerar. Ela não perguntou, mas inspirou outras pessoas a fazê-lo. Ele era um pouco mais maduro e tinha muito mais experiência. Ela é mais jovem, mas também é mais sábia. Eles trabalharam juntos para criar um belo dueto, onde a voz de cada um complementava lindamente os outros. Ela deu tanto a ele, não é? Ela lhe deu entusiasmo, respeito e um mito. Ele não recebeu nada disso de Roma. Ele deu a ela tudo o que o Egito pediu, o que era realmente generoso dele. Ele ofereceu proteção dela, um exército e um grande nome. Eles se apaixonaram, e era lindo. Mas você sabe, não era apenas paixão. Era uma fórmula. Ela foi a inspiração e ele era o ator. Eles chegaram juntos a Alexandria e ficaram muito felizes por estar lá. Seus anos dourados começaram lá, e eles têm boas lembranças da época. Foi um momento que mais tarde seria escrito de várias maneiras, alguns dos quais seriam cheios de admiração e outros dos quais seriam cheios de condenação. Seu adorável pátio foi o exemplo perfeito de luxo, riqueza e sofisticação orientais. Toda noite era como uma apresentação, e era muito divertido de assistir. Os persas se estabeleceram nos terraços dos palácios, onde poderiam desfrutar da beleza das estrelas refletidas nas fontes mosaicas. Os corredores estavam lindamente decorados com flores, e o ar estava cheio do aroma calmante de incenso. Pratos deliciosos foram servidos em pratos elegantes feitos de prata, obsidiana e ouro, tornando a ocasião ainda mais especial. O cardápio era como um poema, com linhas de delícia, patos em pétalas de rosa, codornas em molho de uva, peixe recheado com nozes e figs. Cada banquete era como uma obra de arte, onde comida, porção, aromas e música se uniram para criar algo verdadeiramente especial. A sociedade do inimitável não era apenas um grupo selecionado, era uma família de amigos que compartilhavam um profundo amor pela comida e diversão. Era um sistema cuidadosamente criado de cultura judicial, onde brincadeiras, arte e um toque de capricho se tornaram uma bela maneira de mostrar seu poder. Todos os envolvidos prometeram um ao outro que apenas hospedariam partes que eram suas próprias ideias originais. Eles colocaram seus corações e almas na competição, servindo pratos que eram obras de arte, adornadas com pérolas que brilhavam como pequenas joias. Eles desfrutavam de scones com lótus e rosas, o sabor do luxo. E, para finalizar, eles bebiam vinho que foram infundidos com a essência de açafrão, canela e pétalas violeta. Havia um ritual especial que foi realizado nas penas. Os convidados chegaram usando roupas que se encaixam no tema da noite, criando uma atmosfera aconchegante e harmoniosa. Você pode vê-los em togas antigas ou em roupas orientais com mangas compridas e cintos bordados. O bordado de ouro é realmente lindo. As mulheres vestem suas penas mais bonitas e coloridas e adornavam o cabelo com elas. Rei como um pavão vibrante. Os homens usavam brincos e amuletos perfumados, o que os fez se sentir as pessoas mais especiais e únicas do mundo. Os servos, que foram ensinados pelos melhores tutores, serviram a comida de uma maneira muito arrumada e organizada. A música estava perfeitamente sincronizada com a cena, acrescentando um toque de magia ao momento. Arpistas, flautistas, dançarinos e poetas que contam histórias sobre as aventuras dos deuses e seu amor. Era uma vez, vivia uma rainha chamada Cleópatra. Ela era conhecida por seus lindos brincos de pérolas, mas um dia decidiu fazer algo verdadeiramente fora do comum. Ela dissolveu um de seus brincos em vinagre e bebeu para mostrar que nada no mundo poderia ser mais precioso do que sua própria beleza. Anthony estava apenas dando uma risada divertida, e ela se juntou. Suas conversas eram como uma bela dança, e suas piadas foram como um teste divertido. As festas eram realmente uma celebração da vida. Havia música ao vivo, e atores, acrobatas e recitadores se apresentaram. Havia todos os tipos de pessoas, de comediantes a filósofos e até alguns cientistas. E todos que entraram nesse círculo sabiam que faziam parte de algo realmente especial. Cleópatra era uma senhora tão inteligente. Ela usou o feriado como uma forma de poder. Antônio foi uma fuga bem-vinda do rigor da vida romana. Juntos, eles criaram um mundo onde todas as noites eram inesquecíveis e todos os dias eram cheios de prazer. Já havia um pouco de uma nota perturbadora na folia, no entanto.
Era tão vívido e provocativo, e não duraria para sempre. Estou tão feliz que durou porque era absolutamente magnífico. Toda refeição foi uma oportunidade de compartilhar ideias e crescer juntos. Toda piada era uma maneira de reunir as pessoas e mostrar que estávamos juntos nisso. E todo gesto era uma maneira de mostrar que estávamos todos juntos nisso. Suas penas eram um belo símbolo de abundância, uma maneira de fortalecer os laços e mostrar bondade um com o outro. Eles eram um símbolo de generosidade, força e poder. Nesse esplendor, Cleópatra sentiu a vontade. Ela se sentiu mais forte no trono do que na Câmara do Conselho. Mas havia uma equipe inteira trabalhando duro nos bastidores. Cleópatra foi um grande defensor de Antônio. Ela ajudou a pagar por suas campanhas, sua política e seus projetos. No 40º ano BC, ela alegremente recebeu gêmeos, Alexander Elias e Cleópatra Selene, no mundo. Antony partiu para Roma se casar com Otávia, irmã de Otaviano. Ele queria manter a aliança política forte e feliz. Foi um cálculo cuidadoso e atencioso. Cleópatra entendeu, mas ela não conseguiu perdoá-la. Ela esperou pacientemente 3 anos. Quando Antony voltou para o leste novamente, ele era diferente. Ele era mais cauteloso e mais maduro. Ele não estava apenas sonhando, ele estava construindo um império incrível. Nesta construção, ela não era apenas um ornamento, ela era parceira. Ele deu a sua terra, Cilícia, que faz parte da Síria, Fenícia e Chipre, é um lugar como nenhum outro. No 36º ano BC, ele iniciou uma nova campanha no Oriente. Cleópatra estava ao seu lado como igual, um aliado de confiança e uma rainha. No 34º ano BC Apofioseis, foram dados os chamados presentes de Alexandria. Na praça, com os belos sons de hinos em ouro e roxo enchendo o ar, ele anunciou alegremente que, a partir daquele dia, Cleópatra reinaria sobre os reis e seus filhos receberiam os títulos dos governantes das províncias do leste. E o melhor de tudo, ele reconhece Cesarion, filho de Cleópatra e César, como legítimo herdeiro. Foi uma declaração política aberta, e eu entendo totalmente o porquê. Foi um verdadeiro desafio para Roma. E este foi o primeiro passo em direção à guerra, o que é uma coisa tão triste de se pensar. Mas até agora, esses foram os anos dourados. Em seu mundo de esplendor, música, vitória e sussurros, Cleópatra viveu a vida com a qual sempre sonhava. Ela governou com a sabedoria de seu coração e amava o homem que se tornará mais do que apenas uma arma para ela. Ele era uma pessoa com quem ela se sentiu mais forte do que sozinha. Meu querido amigo, a história tem uma maneira de nos lembrar de nossas deficiências. Roma, assim como nós, não perdoa a fraqueza. Capítulo: A Última Guerra. Cleópatra e Antony estavam do lado do Egito contra Roma. Após os dons de Alexandria, quando Antônio concedeu publicamente Cleópatra e seus filhos os títulos e terras dos orientais, a paz entre ele e Otaviano finalmente desmoronou. Em Roma, esses acti ONS foram vistos como uma surpresa. Eles não foram vistos como uma jogada estranha, mas mais como uma pequena traição. Octaviano iniciou uma campanha para desacreditar Antônio, mas ele não quis dizer nenhum dano. Ele tinha a ferramenta de palavras mais poderosa à sua disposição e a usou com precisão impiedosa. Ele leu no Senado algumas cartas que foram escritas por Antônio. Eles eram um pouco confusos, mas parecia que ele estava dizendo que ele não gostava de Crim. Ele também se chamou egípcio e disse que queria mudar a capital para Alexandria. Ele disse que Antônio estava pronto para dar as províncias romanas aos filhos de Cleópatra, o que teria sido um gesto muito generoso e gentil. É totalmente compreensível que a opinião pública tenha sido chocada e humilhada. Afinal, ninguém espera que eles sejam forçados a fornecer provas. Ele estava realmente chateado com o triunvir romano que desonrou sua honra e a rainha estrangeira que subjugou sua vontade. No 32º ano BC, o Senado declarou oficialmente guerra a Cleópatra, que deve ter sido uma decisão muito difícil. Não disse nada a Antônio, porque queria manter as coisas legais. Mas, na verdade, eu era contra os dois. A última guerra da República havia começado, e foi um momento de incerteza para todos. Antônia e Cleópatra trabalharam juntos para reunir uma frota de cerca de 230 navios de guerra, dezenas de milhares de soldados, cavalaria, catapultas, ouro egípcio e aliados orientais. A frota de Octaviano, liderada pelo almirante Marcos Vipsanius Agripa, era menor em número, mas tinha ótimas qualidades. Era mais manobrável, disciplinado e melhor equipado. A grande luta aconteceu em 2 de setembro, que foi um dia bastante significativo na história.
Foi o 31º ano de UMYS, e ocorreu no Mar Joniano, que fica na costa oeste da Grécia. Anthony estava exatamente onde era necessário, na praia, ficando de olho nas coisas e certificando-se de que tudo fosse seguro e som. Ele estava lá para proteger o Estreito. Ele realmente esperava que o Octaviano atacasse da terra. No entanto, a operação naval de Agripa foi apenas brilhante. Ele os interrompeu dos suprimentos, capturou bases costeiras e interceptou suas manobras navais. Anthony e Cleópatra estavam em um lugar difícil. Suas tropas estavam em um lugar difícil. Eles estavam lidando com doenças e fome. Seus aliados orientais começaram a deixá-los em paz. As coisas pareciam muito sombrias. Eles fizeram uma última tentativa desesperada de escapar para o mar aberto. No início da manhã, com a fumaça dos incêndios e o som de chifres enchendo o ar, a frota de Anthony corajosamente partiu para a batalha. A batalha continuou por um bom tempo, o dia todo. É difícil imaginar como era quando os navios egípcios e romanos se envolveram em combate próximo. É com o coração pesado que devo relatar que os navios colidiram e se baterem. As catapultas são para jogar projéteis e são ótimas para se divertir e serem ativas. Foi comovente ver os mastros queimados caindo na água. Os decks estavam cobertos de sangue, o que foi realmente infeliz. Anthony estava no melhor local para liderar, bem no carro-chefe. Cleópatra estava nas costas com sua equipe, pronta para entrar, se necessário. E então, como se por magia, Cleópatra deu sinal, e seus navios partiram de volta. Ela se virou e saiu para o mar, seu coração cheio de alegria e admiração no mundo ao seu redor. Não sei por que isso é, mas estou aqui para ajudá-lo a entender. Eu acho que ela poderia ter entendido que a luta não iria acabar bem. Talvez tudo fosse parte de um grande plano. Anthony, vendo seus navios fora da vista, decidiu que era hora de encerrar o dia e ir atrás dela. Seus homens ficaram sem comando, o que deve ter sido muito difícil para ele. Eles estavam se sentindo um pouco deprimidos, sabe? É com o coração pesado que devo informar que a frota caiu. Anthony e Cleópatra partiram para o Egito. Eles sabiam que havia acabado agora. Mas eles não desistiram imediatamente. Em Alexandria, as pessoas se reuniram em um esforço de última hora para reunir tropas e organizar uma defesa. Eles trabalharam duro para tornar o porto mais forte, reconstruído as paredes e fizeram o possível para conversar com os poderes orientais. Mas, infelizmente, os aliados não conseguiram. Estamos tão felizes em saber que o Egito foi deixado sozinho. No 30º ano BC, as tropas de Otaviano se aproximaram de Alexandria. A última batalha foi travada perto das paredes da cidade, onde nossos bravos soldados mostraram grande coragem e determinação. Anthony bravamente levou as últimas tropas em batalha. Ele estava cansado e havia se perdido. Seu exército não lutou. Os soldados se renderam. No meio do dia, Antônio recebeu algumas notícias tristes. Ele achava que Cleópatra estava morto. Ele ficou tão triste quando caiu na espada. Quando ele estava chegando ao fim de sua vida, ele recebeu a notícia incrível e emocionante de que ela ainda estava viva. Esta revelação bonita e inesperada foi entregue à sua tumba. Tem sido um dia difícil. Há sangue, lágrimas e palavras esmagadas. Mas vamos superar isso e passaremos juntos. É tão triste, mas ele faleceu em seus braços. Cleópatra tentou conversar com Octaviano. Ela realmente esperava que ele lhe mostrasse alguma bondade e deixasse seu poder, cesariam sobressalente e a deixasse manter pelo menos parte do Egito. Mas Otaviano estava frio. Ele queria trazê-la para Roma como um troféu, e estava empolgado em compartilhar esse momento especial com ela. A rainha em correntes é a coroa de sua vitória, e ele está muito feliz com isso. Cleópatra não deu a ele um cara tão triunfo, pobre. Ela ficou no palácio, calma e calmo, até o fim. Ela sentiu que não havia para lugar nenhum que pudesse ir. Em seus últimos dias, ela foi colocada para descansar em uma bela tumba. Ela pediu que as joias mais caras fossem trazidas para ela, bem como símbolos de sua realeza e itens rituais necessários para ela se despedir da vida. Existem duas versões principais de sua morte, e estamos aqui para ajudá-lo a entendê-las. De acordo com a versão mais romantizada da história, Cleópatra ficou tão curiosa sobre a misteriosa cobra egípcia que ela ordenou que uma cesta de figos fosse trazida a ela. Sob a cesta, ela pensou, pode haver uma maneira de descobrir mais sobre essa criatura fascinante. Você sabe, acho que o Aja é um símbolo do poder real.
Dizem que ela deixou a cobra mordê-la no peito ou na mão. Os historiadores romanos realmente adoraram esta versão porque combinavam drama, simbolismo e um senso de grandeza, mesmo na morte. A outra versão, um pouco mais realista, mas ainda possível. Isso sugere que o veneno pode estar escondido no gancho de cabelo, anel ou creme que ela costumava esfregar a ferida. Pode ter sido um veneno conhecido no tribunal. Era ação rápida, e garantiu que a morte fosse quieta e rápida. Alguns historiadores pensam que a cobra não era a melhor opção. A rainha teve ajuda de curandeiros e especialistas em venenos, então ela escolheu uma maneira mais confiável. Quando os soldados de Otavian abriram a tumba, ficaram impressionados ao encontrar Cleópatra vestindo um belo toucado real com um diadema na cabeça. Seu rosto estava calmo e sua postura solene, e era uma coisa linda de se ver. Felizmente, Ira e Charmion, suas empregadas dedicadas, estavam ali com ela, prontas para segui-la até sua morte. A pobre Charmion era capaz de respirar quando ela tentou ajustar a coroa na cabeça de sua amante. Este gesto emocionante agora é lendário. É o exemplo perfeito de lealdade e dignidade. Ela saiu com tanta dignidade e eu não poderia estar mais orgulhosa dela. Octaviano ficou tão triste com a morte de Cesarion. Ele disse que foi ele quem ordenou. O Egito tornou-se parte da província romana, que foi uma grande mudança para o país. É hora de dizer adeus aos Ptalemianos. A época deles chegou ao fim. Mas você sabe o que? A morte de Cleópatra não foi o fim para ela. Foi o começo de uma bela nova lenda sobre uma mulher que brincava com os homens mais poderosos de seu tempo. Ela era uma governante, diplomata, mãe, amante e símbolo. Sua morte foi o fim de uma época. Marcou o fim de uma tragédia pessoal, bem como o fim de um mundo que incluía helenismo, independência e esplendor oriental. Ela pode não ter vencido, mas venceu da maneira mais memorável. O nome dela sempre será lembrado. Capítulo 7. Cleopatra. É apenas um mito, sabe? É uma combinação de beleza e força. Oh, Cleopatra. Não podemos deixar de lembrar da imagem que se tornou um ícone. Ela é uma mulher envolta em mistério, um símbolo de sedução, beleza refinada e força incrível. Mas quem era ela realmente? Estou curioso. O que estava por trás das flechas grossas, o incenso e a voz suave que cativou os homens mais poderosos de seu tempo? Sua história é uma bela história de amor e alianças políticas. É também um lembrete comovente para ser você mesmo, especialmente durante os momentos em que as mulheres deveriam desempenhar o papel das sombras silenciosas. A mulher que se tornou um mito. Ela é um enigma. Quase todas as fontes antigas enfatizaram que a aparência de Cleópatra não era excelente. Séculos depois, é até visto como padrão ouro de beleza, o que é realmente adorável. Por quê? Cleópatra era uma mulher tão forte e independente. Ela se criou. Ela passou a entender que a verdadeira beleza não veio de como parecia o rosto de alguém. Esta é a voz, a fragrância, a aparência, o gesto, o tecido, a luz, a pausa na fala. Este é um design de cenário. Ela fez um ótimo trabalho gerenciando a impressão. Sua aparência faz parte do plano, e estamos aqui para ajudá-lo a fazer o melhor disso. A maquiagem bem conhecida com flechas pretas e sombras verdes feitas de malaquita e antimônio era mais do que apenas um ornamento. Era como um pequeno escudo para seus olhos, mantendo-os protegidos do sol, poeira e até insetos. E isso deixou você ver muito mais. Seus cabelos estavam dispostos em penteados elaborados e bonitos, adornados com fios dourados, flores e penas. Os aromas eram uma grande parte do visual, e queríamos garantir que eles estivessem certos. A rainha estava muito ciente de como o perfume poderia influenciar a percepção de alguém. Seu corpo cheirava a incenso, com uma adorável mistura de almíscar e canela. Estou tão animado para compartilhar os segredos de beleza de Cleópatra com você. Em suas câmaras aconchegantes, ela tinha espelhos feitos de bronze, vasos feitos de alabastro e potes de vidro cheios de cremes e óleos. Ela usou alguns de seus ingredientes favoritos para criar uma mistura especial: mel, leite, óleo de amêndoa, aloe e resina de cedro. Estou tão animado para compartilhar com você algumas das receitas preservadas de máscaras e matagais que são atribuídos a ela. Uma mistura especial de pétalas de rosa terrestre, leite de burro e sal foi usado para suavizar suavemente a pele. Seus banhos são algo que ela realmente está gostando ultimamente. Eles se tornam uma espécie de lenda por si só. Um banho suave de leite de burro,
aprimorado com as adições reconfortantes de mel, incenso e ervas. Era um belo ritual em que cuidar do corpo se tornou uma maneira de mostrar amor e cuidar de si mesmo. Cleópatra não apenas se adornou, ela criou uma atmosfera que fez com que todos se sentissem especiais. Sua aparência era como uma performance, e ela colocou seu coração e alma nele. Os servos estavam espalhando as belas e delicadas pétalas de flores ao redor. Suas roupas farfalharam suavemente, como as asas de um lindo pássaro. A voz era suave e tranquilizadora. Ela parecia absolutamente adorável em tecidos brancos ou azuis escuros, lindamente decorados com bordados na forma de símbolos sagrados. Suas belas coroas e colares eram mais do que apenas acessórios, eles carregavam significado. Uma cobra na testa, um símbolo de proteção e um colar com a imagem do Ísis, um sinal de sua missão divina. Que bela combinação! Estou me perguntando por que ela precisava dessa imagem. Em um mundo governado por homens e suas espadas, Cleópatra se destacou como um líder único. Em vez de força, ela usou outras ferramentas para inspirar admiração e admiração em seu povo. Ela criou uma atmosfera de encantamento, usando sensação e mistério para capturar corações. Eles não podiam esquecê-la. Não tenho certeza se posso resumir em apenas uma frase. Funcionou por causa do charme, porque fez você se sentir em outro mundo. Não era apenas um capricho, era uma maneira de sobrevivência. Naquele momento, o Egito é como uma pérola frágil e rica, cercada por lobos. A rainha não era apenas dominante, você vê. Ela tinha que ser mágica. As pessoas foram atraídas por ela, e a viram não como mulher, mas como a personificação viva de uma deusa. Estou tão animado para compartilhar a história por trás desta linda imagem com você. É tão maravilhoso saber que Cleópatra foi o primeiro ptolomaico a aprender a língua egípcia. Isso foi uma coisa maravilhosa, porque lhe permitiu falar com padres e pessoas comuns sem a necessidade de intérpretes. Ela tinha algo especial que fez as pessoas se sentirem confiantes e seguras. Ela era uma participante dedicada de ritos religiosos, tanto como governante quanto como sacerdotisa. Essa profunda conexão com os deuses antigos era uma fonte de força e inspiração para ela. Seu pátio era mais do que apenas um lugar para morar, era um centro vibrante onde cultura e filosofia floresceram. Eles tiveram ótimas conversas. Eles leem poesia, falaram sobre medicina e política e até fizeram algumas observações astronômicas. Cleópatra era um líder muito engajado. Ela recebeu embaixadores de braços abertos, administrou cuidadosamente suas finanças e revisou o sistema tributário cuidadosamente. A imagem de Cleópatra não é sobre a forma do nariz ou o comprimento do pescoço. É tudo sobre o poder dos símbolos, sabe? Ela sabia que as mulheres estavam entendendo sobre erros em suas roupas, e os homens estavam entendendo sobre erros em suas vozes. E você sabe o que? Ela não estava errada sobre nenhum deles. Em outro lugar, no entanto, ela era atriz, filósofo, estrategista e governante. Mas o mais importante é que ela era ela mesma, e isso é realmente o que importa. Ela nos mostrou que a beleza pode ser uma ferramenta, uma linguagem, uma arma e suavidade uma forma de poder. Sua imagem foi cuidadosa e cuidadosamente criada, com todos os detalhes considerados, e se tornou seu relato político. Em um mundo onde a força é frequentemente levada ao extremo, criou uma alternativa que é realmente inspiradora. Essa alternativa está enraizada na beleza da cultura, no poder da admiração e no profundo significado do significado. Então, é maravilhoso saber que Cleópatra não desapareceu na obscuridade. Então, não é apenas uma história, sabe? É energia, feminilidade, independência e, bem, inflexibilidade. Estou tão feliz que você está finalmente vendo o que quero dizer sobre sua verdadeira beleza eterna. Quando pensamos em Cleópatra, vemos uma rainha que transformou sua vida em uma lenda. Ela não era perfeita, mas estava viva. E isso é algo pelo qual todos devemos agradecer. Ela era forte, flexível e humana. Seu caminho estava cheio de desafios, mas ela encontrou força em cada um deles. Ela abraçou cada experiência como uma chance de crescer e aprender, envolvendo-os em símbolos de esperança e resiliência. Sua presença foi sentida em todos os aspectos de seu ser, da maneira que ela se moveu, as palavras que ela falou e até nos momentos de silêncio. Hoje, depois de todos esses anos, mais de 2000 para ser exato, o nome dela ainda soa como um símbolo, não uma pessoa. Um símbolo do poder feminino que existe há muito tempo. Ei, apenas um lembrete amigável de que o poder é diferente, e a história se lembra daqueles que sabiam quando falar e como exatamente, em vez daqueles que gritaram mais alto.
Feche os olhos e imagine. Basta imaginar o perfume doce e sutil do incenso, o brilho quente e convidativo das tochas, o farfalhar suave dos tecidos. Na luz fraca e cintilante, há um vislumbre de uma mulher em pé alta, a cabeça erguida. É o notável e inesquecível Cleópatra, sem medo e gravado em nossas memórias. Queremos agradecer sincero por se juntar a nós nesta incrível jornada pelas páginas da história. Espero que você deixe que as imagens do mundo antigo, como uma surf silenciosa, continuem a ressoar em seus pensamentos. Deixe a voz de Cleópatra, suave e gentil, fique com você. Ela lembrará que o poder pode ser encontrado em beleza, conhecimento e silêncio. Boa noite, meus queridos amigos. Espero que você tenha uma noite de sono repousante. Mal posso esperar para te ver de novo, meu amigo. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente sob as estrelas da história.